Uma boa noite, meus amados irmãos e irmãs. Por favor, abram suas Bíblias aqui no livro de Êxodo, no capítulo 32. Êxodo, capítulo 32. O tema que nós vamos estudar nesses dias será sobre obstáculos ao avivamento. O meu desejo é ajudá-los pela palavra de Deus a ver a seriedade deste assunto dentro do contexto que nós estamos vivendo. Eu creio que é de sentimento geral do povo de Deus, como nosso irmão João Marcos acabou de nos dizer. É sentimento geral que nós estamos, sim, vivendo a última fase da obra de Deus, vivendo a sombra da volta do nosso Senhor Jesus. E precisamos olhar com muita seriedade para a palavra de Deus, no que diz respeito às advertências, aqueles pontos delicados, onde precisamos concentrar a nossa oração, pedindo ao Senhor que nos ajude. E por quê? Porque à medida que nós nos aproximarmos mais e mais da volta do Senhor, o nosso inimigo ele vai trabalhar com todas as suas armas, com todas as suas forças, com todas as suas sutilezas, para nos distrair, para roubar as nossas prioridades, ou as prioridades espirituais, para que venhamos perder o nosso chamamento, a nossa vocação celestial, a nossa visão celestial. Por essa razão, amados irmãos e irmãs, nós vamos olhar para esse capítulo 32 e 33 aqui do livro de Êxodo, com a ajuda do Espírito Santo, extrair as lições e aplicá-las à nossa vida. Eu creio que esses dois capítulos, eles são de conhecimento de todos. Os dois episódios aqui vão nos mostrar muito daquilo que nós estamos vivendo e como o Senhor deseja atrair o nosso coração. Então peço aos irmãos que fechem os seus olhos, vamos fazer uma oração e pedir que o Senhor nos abra os céus sobre a sua palavra. Pai, no nome de Jesus, nós estamos aqui mais uma vez em Teu nome, clamando o Teu socorro, clamando que o Senhor venha intervir na nossa vida através da Tua palavra. Senhor, nós precisamos do Teu socorro nesta hora, ajuda-nos. Senhor, nós clamamos a Ti, que a Tua revelação e a vida da Tua palavra se derrame no nosso coração neste momento. À medida que nós formos lendo esses textos, eles possam saltar para dentro do nosso coração, como uma espada inflamada e viva, abrindo caminho para o Teu trabalho em nós. Nós não podemos, Senhor, de maneira alguma, tratar esse encontro como mais uma conferência. Nós precisamos entender que o Senhor, com a Tua mão forte, nos trouxe aqui para falar face a face conosco. Então venha nos ajudar. Nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Pois bem, meus irmãos e irmãs, deixe-me, antes de fazer qualquer leitura, situá-los na realidade contextual deste capítulo 32 do livro de Êxodo. O povo de Israel saiu do Egito lá em Ramsés. Então eles caminharam por 11 estações e chegaram aqui na 12ª estação, que é o Monte Sinai. Aqui no Monte Sinai eles permaneceram por 11 meses. Haviam caminhado 3 meses, chegaram no Sinai, ficaram ali 11 meses.
Durante esses meses, durante todo esse período, Deus trouxe a visão da sua casa e do ministério espiritual. Aqui o Senhor se revela de uma maneira gloriosa para o seu povo. A partir do Sinai, o povo de Israel, eles vão sair em marcha. Até aqui eles vieram caminhando, porém a partir do Sinai, eles saem marchando. Aqui no Sinai, Moisés subiu 11 vezes, no alto do monte, a 2.000 e aproximadamente 400 metros de altura, ele subia para poder ouvir Deus. Os acontecimentos desse capítulo 32 ocorrem entre a sexta e sétima subida de Moisés. Lembre-se, Moisés tinha 80 anos, ele subiu 11 vezes até essa altura, e aqui Deus vai tratar com 11 temas com ele. São 11 temas que Deus vai tratar com Moisés aqui no Monte Sinai. Então nós vamos perceber que aconteceu algo aqui. Entre a sexta e sétima subida, Moisés demora 40 dias. Ele estava prestes a descer, quando ocorre este triste episódio que nós vamos meditar nesta noite. E daí extrair algumas lições para compreender quais são os obstáculos para o avivamento. Irmãos, eu preciso esclarecer um pouco sobre a minha percepção deste avivamento. Eu sei que alguns irmãos não creem nisso, porém, eu encontro uma base clara na palavra de Deus, na profecia do livro de Joel, quando ele fala de duas formas de chuva: a chuva temporã e a chuva seródia. A chuva temporã é aquela que cai entre os meses de março e abril para preparar para a colheita ou para a plantação, e a seródia ali por volta do mês de setembro, outubro, para a colheita. E nós vamos ver algo muito claro no capítulo 2 do livro do profeta Joel, em que há essa profecia. A primeira chuva aconteceu quando o Espírito Santo foi derramado, e a outra, ela vai acontecer antes da volta do nosso Senhor Jesus. Nós temos que entender o ministério do Espírito Santo. Uma das terríveis obras que Satanás fez ao longo dos anos foi perverter a obra do Espírito Santo. E alguns movimentos foram edificados sobre esse modelo de distorção, baseado em sensacionalismo, aquilo que nós conhecemos como pentecostalismo. E quando você estuda o ministério do Espírito Santo, você vai ver que o capítulo 24 do livro de Gênesis tem uma tipologia extraordinária para nós. Ali nós temos o encontro, o casamento de Rebeca e Isaac. E ali nessa tipologia nós vamos ver Abraão tipificando Deus, Eliezer tipificando o Espírito Santo, Isaac tipificando o Cristo e Rebeca a igreja. Então, se isso é certo, e todos os estudiosos concordam com isso, então nós temos que ver que, de maneira muito singela, Deus nos revelou a obra e o ministério do Espírito Santo. Então você se lembra que esse capítulo, você pode dividir ele em pelo menos 6 cenas, 6 capítulos. Dentro desse mesmo capítulo você pode colocar 6 cenas, mas vou tentar ser bem rápido aqui. Primeiro, a aliança, o pacto entre Abraão e Eliezer. Quando Abraão chama o seu servo, aquele que ele havia lhe confiado a sua casa, e diz para ele que ele fosse até a terra dos seus pais e encontrasse uma noiva, uma esposa para o seu filho. E ele incumbiu o seu servo em uma aliança, em um juramento, e Eliezer partiu. Depois nós vamos encontrar, na segunda parte, Eliezer com seus camelos à beira de um poço, observando as moças, e lá vem Rebeca. Então nós temos um encontro
Quando ele olha para aquela moça, ele pede a ela água. Ela não somente dá água a ele, como também para todos os seus camelos. E ali ele lhe dá presentes. E ele abre o seu coração e vai até a casa dos seus familiares. E quando Eliezer entra naquela casa, nós temos já uma outra cena. Ele fala da sua missão. E quando ele fala da sua missão, eles acolheram ele muito bem. E quando ele fala da sua missão, ele adorna Rebeca com mais presentes. Seus familiares ficaram encantados quando souberam daquela extraordinária missão daquele servo. Então, todos concordaram que aquela era uma missão bendita. E aí vamos para um outro capítulo, quando os seus familiares, Rebeca, todos concordaram. Porém, eles pediram ao servo que a deixassem pelo menos 10 dias. O servo disse que não. Ele não tinha tempo. Havia uma urgência no coração daquele servo. Então eles viraram para aquela moça e perguntaram que ela responda: você quer ir com esse homem? Ela disse: eu irei. Então partiram. Então nós vamos para uma outra cena. E quando eles vinham perto de Beer-la-Roi, o nome desse poço é Poço daquele que me vê, onde um dia Agar estava e o anjo do Senhor apareceu para ela. E foi ali que ela deu esse nome, o Deus que me vê. Lá estava Isaac meditando. Então, meus irmãos e irmãs, quando Rebeca viu, ela perguntou assim para Eliezer: quem é aquele moço? Ele disse: é o meu Senhor. Ela desceu do seu camelo e cobriu-se com um véu. E ali eles se encontraram. E diz que Isaac a amou e levou para a sua tenda. Essa história linda, esse é o romance do Calvário. Meus amados irmãos e irmãs, se é certo que aqui nós estamos diante de uma tipologia, nós temos que entender uma coisa, e falo isso debaixo das mãos do Senhor. O Espírito Santo, ele veio nos encontrar, nos habitar e nos buscar. Eu quero te falar que essa obra já começou. Eliezer foi buscar, não é Isaac que veio buscar Rebeca, foi Eliezer que foi buscar Rebeca. Então você consegue entender que dentro da luz dessa tipologia, não é Cristo que vem nos buscar, Cristo vem nos encontrar. Quem veio nos buscar já veio, o Espírito Santo veio buscar a igreja. Você consegue entender isso? Eu me atrevo a dizer para você que a nossa partida desse mundo já começou. Você consegue entender que Rebeca, ela se afeiçoou, ela nutria um amor por Isaac, tendo por base o testemunho de Eliezer. Isso que o Espírito Santo está fazendo. Ser cheio do Espírito Santo é ser cheio de Cristo, é ser cheio de afetos por Cristo, de anelos por Cristo. O enchimento do Espírito Santo visa a vida e o poder. Então veja isso, o Espírito Santo, ele está aqui nos buscando. Eu quero dizer para você, nós temos que ter essa sensação, que nós estamos saindo desse mundo. Você precisa ter essa sensação. Antes de nós sermos arrebatados para Cristo, Ele vai arrebatar primeiro os nossos afetos. Antes de Rebeca encontrar-se com Isaac, ela já tinha uma afeição por ele, por causa do testemunho do Eliezer. Por isso que o Espírito Santo veio aqui, não para falar de si mesmo, mas para testemunhar a Cristo. Então, se cremos nisso, se é fato tudo isso para nós, temos que compreender que vivemos sim
tempos difíceis, tempos de apostasia, uma terrível apostasia tem devastado a vida de muitos cristãos. Porém, eu e você não podemos nos conformar com isso. Nós temos que crer que o Espírito Santo está fazendo e fará uma obra, e vai intensificar mais esta obra de maneira extraordinária. O Espírito Santo, sim, ele está fazendo e vai fazer uma obra poderosa nesses últimos dias. Nós não podemos imaginar que esse avivamento tem a ver com euforia, não tem, nem com sensacionalismo, não tem. Esse avivamento tem algo de santidade, esse avivamento tem algo com consagração, com devoção, com vida piedosa, em preparar a noiva para Cristo. Amados irmãos e irmãs, considere quantas gerações de cristãos viveram e anelaram viver o que nós hoje estamos vivendo. Quantos cristãos morreram por crer nesta realidade, por crer nesta verdade, e não puderam viver esta hora. Eu e você estamos aqui, vivendo um momento tão crucial. Então nós não podemos aceitar a apostasia como uma condição normal para a nossa caminhada cristã. Não é. Não é. Paulo disse que antes da manifestação do anticristo viria a apostasia. A apostasia já chegou. Nunca vimos. E como tem sido assustador ver algumas coisas ocorrendo no meio daqueles que se dizem o povo de Deus. Mas não é para isso que nós temos que olhar. Nós temos que olhar para a palavra de Deus. Isso é profético. Agora, meu irmão, minha irmã, eu quero te encorajar. Busque o Senhor com todas as suas forças. Procure desenvolver uma disciplina de vida devocional. Procure ter um relacionamento face a face com Deus. Porque é sobre isso que nós vamos estudar. O que aconteceu nesse capítulo 32 e também no 33 vai fazer para nós um paradoxo. Porque o ponto central do capítulo 32 de Êxodo é o bezerro. Aquele bezerro que usurpou no coração daquele povo a devoção. Aquele bezerro que é fruto da incredulidade, fruto dos anelos distorcidos, fruto da falta de uma vida piedosa. Aquele bezerro que toma a forma de uma espiritualidade deformada, trazendo a degradação. Esta é a figura que nós vamos encontrar no capítulo 32. E no capítulo 33, nós vamos encontrar o tabernáculo de Moisés. Não o tabernáculo que Deus ordenou que ele construísse, aquele que tinha o átrio, o lugar santo, o lugar santíssimo. Não é esse. O texto hebraico vai dizer que esse tabernáculo era o tabernáculo da comunhão e o tabernáculo da revelação. Comunhão e revelação são as duas palavras que formam os pilares desse tabernáculo de Moisés, aonde ele entrava para ter comunhão face a face com Deus. Então nós temos aqui o paradoxo da vida espiritual, da religiosidade espiritual deformada e da vida espiritual na plenitude. É isso que nós temos que ver. Então, por favor, vamos ler aqui no capítulo 32 do livro de Êxodo. Mas o povo, vendo que Moisés tardava em descer do monte, acercou-se de Arão e lhe disse: levanta-te, faze-nos deuses. A palavra deuses aqui no hebraico é Elohim. O sufixo in no hebraico é plural. Então, os estudiosos creem que esta é a palavra do hebraico que dá o sentido da trindade. Que vão adiante de nós, pois quanto a este Moisés, esse homem que nos tirou da terra do Egito, não sabemos o que lhe terá acontecido.
Respondeu-lhes Arão: tirai as arrecadas de ouro das vossas mulheres, vossos filhos, vossas filhas, o que tem nas orelhas, e trazei-as. Todo o povo tirou as joias de ouro que tinham nas orelhas e entregou para Arão. Ele as tomou da mão deles e com um buril deu forma ao ouro e dele fez um bezerro fundido. Então disseram: estes são, ó Israel, os teus deuses. E diz mais, irmãos, que te tiraram da terra do Egito. E Arão, vendo isso, edificou um altar diante dele, fez uma proclamação e disse: amanhã será festa solene ao Senhor. Levantando-se de manhã cedo, ofereceram holocaustos e trouxeram ofertas pacíficas. O povo sentou-se a comer e a beber, e levantou-se a afogar. Então disse o Senhor a Moisés: vai tu e desce, porque o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu, bem depressa se desviou do caminho que eu lhes tinha ordenado. Fizeram para si um bezerro fundido, adoraram-no e ofereceram sacrifícios, e disseram: estes são, ó Israel, os deuses que te fizeram subir da terra do Egito. E disse mais o Senhor a Moisés: tenho visto a este povo, eis que é um povo de dura cerviz. Amados irmãos e irmãs, quando você lê todos esses textos, e nós corremos sempre o risco de lermos a palavra de Deus tendo apenas uma percepção histórica. Lemos a palavra, mas não tocamos a vida dela. Nós não podemos apenas conhecer essa história. Nós temos que conhecer a vida, nós temos que conhecer a revelação, nós temos que conhecer a interpretação do Espírito e fazer a aplicação na nossa vida. Aqui nós estamos vendo um tipo de religiosidade, porque o povo de Israel estava vivendo um momento de glória. Deus estava trazendo revelações. Se você observar, todo esse período é um período de um grande movimento de Deus. Se você ler desde o capítulo 19 do livro de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números, todos esses capítulos compreendem os acontecimentos do Sinai. Tudo o que ocorreu no Sinai durante 11 meses compreende os capítulos 19 de Êxodo até o capítulo 10 do livro de Números. Todas essas histórias aqui. Então, quando você chega lá no capítulo 9, o que você tem? Você tem Deus dando a eles aquela nuvem que seria um mover celestial que iria guiá-los pelo deserto. Depois Deus dá a eles 2 trombeteiros que tinham o papel de olhar os movimentos da nuvem. E esses trombeteiros, eles iriam, a partir desses movimentos, eles iriam fazer os toques das trombetas. E você vai ver que no capítulo 10, Deus estabelece a ordem das marchas. Então Deus estabelece ali os grupos. Agora cada tribo estaria fazendo parte de um grupo. O primeiro grupo que saía juntamente com os meraritas, os coatitas, aqueles que desmontavam todo o tabernáculo e levava a arca na frente. Depois de 3 dias que a arca tinha saído, é que o segundo grupo partia. Era dessa forma, era ordenado, eles não saíam todos juntos. Lindo isso, irmãos. E se você observar, tem um detalhe pequenininho, mas extraordinário no final do capítulo 11, quando diz assim que a arca ia adiante deles, bem no final do capítulo 11, aqui do livro de Números. A palavra adiante ali não existe no texto hebraico, me perdoe, no texto em português, essa palavra não está em conformidade com o texto hebraico. A palavra no texto hebraico ali é peniim. Sabe o que significa? Que a face de Deus ia à frente deles, na figura da arca. A face de Deus.
Não era a arca ia adiante, a face de Deus ia na expressão daquela arca. Que coisa linda, irmãos. Que momento glorioso era aquele. Aquele era um momento de um grande acontecimento espiritual. Aquele foi um dos maiores momentos de experiência para aquele povo. Tudo aquilo estava reservado e preparado para eles. Porém, você vai ver que aqui, antes que tudo isso acontecesse, é só você ler os capítulos 9, 10 e 11. Só que quando você chega no 11, tem um outro episódio triste. Quando eles chegam em Quibrote Hataavá, essa palavra significa túmulos da cobiça, é a 13ª estação, túmulos da cobiça. Quando o povo começou a desejar, por causa de um populacho que estava no meio deles, começou a desejar as carnes, os pepinos, as cebolas do Egito, e o povo começou a murmurar e dizer para Moisés que eles estavam com fome, com sede, com vontade de comer as comidas do Egito. Eles chegam a dizer assim: a única coisa que nós temos diante de nós é esse maná. E sabe como o Espírito Santo vai descrever isso lá, irmãos, no capítulo 11? Diz que uma relva caía sobre a areia do deserto, e por cima daquela relva caía o maná, e eles colhiam e faziam bolos. Que cuidado que Deus tinha, e é assim que eles tratavam Deus. Sabe o que é isso? É desprezo e indiferença espiritual, tudo isso que nós vamos ver. Então, meus irmãos, eu não estou querendo ser incisivo demais, porém eu preciso te encorajar. Nossa guerra aqui não terminou, e esse mundo não é o nosso lugar, não é um parque de diversão, é um campo de batalha. Nunca precisamos tanto tocar nesses assuntos com tanta firmeza e veemência como agora, mais do que nunca, porque nós vivemos um tempo onde nunca se teve tantas distrações, onde os cristãos estão sendo saqueados dentro da sua própria casa, onde os valores foram mudados, onde todo mundo se tornou especialista em tudo, onde as pessoas estão se afastando da palavra de Deus, onde as pessoas estão com obsessão de fama instantânea, onde as pessoas estão com o desespero de se tornarem celebridades instantâneas, todo mundo querendo, tirando fotos, selfies, postando, cheio de seguidores. Hoje tudo gira em torno disso, hoje alguém está seguindo alguém, isso virou uma febre mundial. A neurociência, os neurocientistas sérios, sóbrios, que estão debruçados sobre esse tema, eles chegam à conclusão que ainda não chegamos à exatidão sobre as consequências do que tudo isso vai trazer para a nossa geração, especialmente para as crianças, para os jovens. Nunca, irmãos, o povo de Deus teve que enfrentar uma guerra como essa que nós estamos enfrentando nos nossos dias. E aqui nós temos um sinal extraordinário, eu preciso chamar a atenção de vocês. Esse bezerro de ouro, esse bezerro aqui, em primeiro lugar, ele simboliza aquilo que nós chamamos a apostasia do Evangelho, o Evangelho apostata. O Evangelho apostata tem sido uma das tristes características da religiosidade morta dos nossos dias. Justamente isso. Abra sua Bíblia aí, 2 Timóteo capítulo 4, por favor. Deixe-me colocar alguns pontos aqui. Primeiro, apostasia do Evangelho. Porque a apostasia do Evangelho, ou esse Evangelho apostata, ele tem como prioridade absoluta roubar o lugar da glória de Deus no meio do seu povo. Escute isso, irmãos. Esse tem sido um dos mais terríveis e sutis trabalhos do inimigo. Roubar o lugar da glória de Deus no meio do seu povo. 2 Timóteo capítulo 4, versículo 3, você se lembra muito bem que Paulo inicia esse capítulo falando: nos últimos dias, alguns apostatarão da fé. Aí ele vai dizer assim: pois haverá tempo em que não suportarão a sã doutrina, a doutrina saudável. O que quer dizer a palavra sã? Essa palavra sã no texto original significa a doutrina que cura,
a doutrina que salva, a doutrina que liberta. Escute isso, o que é sã doutrina? A doutrina que cura, a doutrina que salva, a doutrina que liberta. Se a doutrina que você crê, se a doutrina que você tem recebido, ela não salva, ela não cura, ela não te liberta, ela não é uma sã doutrina, é um evangelho apostata. Ela não é a sã doutrina, ela não é aquilo que Jesus Cristo deixou, não é o que os apóstolos pregaram. Então escute isso. Pelo contrário, ele diz, acercar-se-ão de mestres, segundo as suas próprias cobiças. Essa palavra cobiça, ela vem de um verbo grego que significa o desejo ávido para escutar coisas agradáveis. Essa palavra cobiça que você está vendo aí, o desejo ávido de escutar coisas agradáveis. Por que este ministério de coach? Se tiver algum coach aqui, você me desculpa, mas eu vou ter que te falar. Esse ministério de coach hoje faz tanto sucesso dentro dessa cristandade apostata. Por quê? Porque as pessoas vão para ouvir o que elas querem, não o que elas precisam. Porque é um tipo de mensagem que só afaga o ego, não confronta o ego, não confronta o pecado. Irmãos, deixa eu te dizer uma coisa, ego não converte. Ego não converte, o nosso ego ele precisa ser quebrantado pelo trabalho da cruz. Nosso Senhor Jesus, ele morreu para nos perdoar os pecados, para tratar com o nosso pecado. Pecado. Dos nossos pecados é perdão, do nosso pecado é libertação. E é isso que nós precisamos. Ego não converte, o ego precisa ser esmagado pela cruz. É o caminho do quebrantamento que trata com o nosso ego. Então é muito perigoso nesse tempo as pessoas ficarem atrás desse tipo de mensagem. Esse tipo de mensagem não se importa se você vai queimar no inferno. Ele se importa se você dá lucro para eles. Ele se importa se eles têm a sua audiência, se eles têm a sua atenção. Então, muito cuidado, irmãos, é justamente isso, esse evangelho apostata, é a primeira característica desse bezerro de ouro. Um outro ponto que eu chamo a atenção de você sobre esse bezerro de ouro é o culto profano. O culto profano, o culto que exalta o homem, o culto antropocêntrico. Isso é muito sério. Veja o versículo 7 aqui, de Êxodo capítulo 32. Olha o versículo 7. Diz assim: o povo que fizeste, o teu povo, que fizeste sair do Egito, se corrompeu. Os eruditos do passado, eles tinham uma forma interessante de estudar a Bíblia. Eles buscavam algumas palavras para encontrar a primeira ocorrência delas na Bíblia, e quando eles encontravam, eles diziam que ali estava a luz da sua interpretação e significado espiritual. E essa palavra aqui, corrompeu, a primeira ocorrência dela está em Gênesis capítulo 6, versículo 11, e você vai ver justamente isso, a terra estava corrompida à vista de Deus. Essa frase é se corromper diante de Deus, é se corromper na presença de Deus. Por isso, esse outro ponto, o culto profano, aquele culto profano que eles fizeram diante de Deus, eles reduziram a visão de Deus naquele bezerro. Que tragédia, irmãos! Como é triste isso, reduzir a visão de Deus a um culto profano. Veja no versículo 8, depressa se desviou. Essa palavra desviou aqui, a primeira ocorrência dela está em Gênesis, no capítulo 8 e o versículo 13. Aqui em Gênesis 8, 13, quando diz assim: Noé removeu a tampa da arca.
ou a cobertura, é remover a cobertura. Porque a cobertura de Israel era Deus. O desviar aí é você sair dessa cobertura. Uma outra palavra interessante, o versículo 9. Povo de dura cerviz. Sabe o que significa isso? Um povo obstinado. Uma outra tradução desta palavra, um povo que não se quebranta, endurecido. É isso que Deus está dizendo. Aqui estão as características dos adoradores deste bezerro. É isso que atrapalha o mover de Deus nesses dias. É isso que tem sido o grande obstáculo. Encontrar homens e mulheres que se dizem cristãos, mas eles estão corrompidos diante de Deus. Estão profanando aquilo que é sagrado, que é o seu corpo, o templo do Espírito. Pessoas que estão removendo, desprezando, sendo indiferentes à presença de Deus, ao testemunho do Espírito Santo no seu coração. É tudo isso que ele está dizendo. Um povo que não se rende, que não se quebranta, é enrijecido no seu coração. Então nós vamos olhando para cada um desses pontos. Veja o versículo 25 desse capítulo 32. Observe. Diz assim: vendo Moisés que o povo estava desenfreado. Uma outra característica deste povo, desenfreado. Essa palavra é interessante. Fala de um povo desgadelhado, embaraçado, desordenado, desprovido de ordem. É justamente isso. Só que quando você estuda essa palavra, é muito importante você entrar biblicamente na etimologia dessas palavras, porque uma coisa vai ligando a outra. Quando você estuda esta palavra, você vai perceber que ela tem pouquíssimas ocorrências no Velho Testamento. Uma das ocorrências que você vai encontrar está no livro de Levítico, no capítulo 21 e o versículo 10, que fala de cabelo embaraçado, cabelos emaranhados. Fala justamente isso, o desgrelhar de cabelos. E a outra palavra vai encontrar em Provérbios, capítulo 29 e o versículo 18, quando diz assim: não havendo profecia, o povo se corrompe. Mas a palavra corromper aqui precisa ser traduzida, que é justamente esta palavra, que está aqui no versículo 25. O povo fica desenfreado, o povo fica sem direção, não havendo profecia. E o curioso é que a palavra profecia aqui é visão. Visão. E quando você estuda visão, no sentido doutrinário da definição, você não pode pensar numa visão que não seja visão espiritual. E o assunto visão espiritual é um assunto de grande prioridade no estudo da palavra de Deus e para os nossos dias. Visão espiritual. Porque a visão espiritual é a característica daquilo que é sobrenatural em nossa vida. Eu vou repetir, irmãos. Visão espiritual é a característica daquilo, é a evidência daquilo que é sobrenatural na nossa vida. Um cristão que não tem visão celestial, ele não tem nenhuma evidência de vida sobrenatural. A vida sobrenatural é a vida celestial. É aquilo que nos une àquele que está sentado no trono. Toda a doutrina, no sentido prático, do Novo Testamento tem em vista este assunto. A espiritualidade elevada. O cristão, escute, nós cristãos não temos o direito de sermos ignorantes no sentido espiritual da definição. Nós cristãos não temos o direito de sermos medíocres. O Senhor tem nos dado um céu aberto, onde Ele tem revelado o seu coração na sua palavra. Então nós não temos o direito de sermos ignorantes, de sermos medíocres. Digo mais aqui para vocês, irmãos, quando ele diz não havendo visão celestial, o povo perde o caminho, ou se perde no caminho, o povo se embaraça. O que era este bezerro de ouro? Esse bezerro de ouro
era um entrave, um embaraço. E por quê? Porque o povo estava desordenado. Então, meus irmãos e irmãs, nós precisamos clamar o Senhor, nós precisamos pedir ao Senhor, que Ele nos mantenha debaixo do peso da Sua palavra, para que nós não venhamos perder a direção, nos perder em nossa caminhada, porque do contrário, o preço será muito alto. Então vamos avançar um pouco mais. Então o que é esse avivamento que nós estamos buscando? Aqui há algo muito sério. Quando você estuda a palavra avivar, e você extrai ela do latim, significa viver novamente. Viver novamente. Viver novamente diante daquilo que foi perdido. Um outro ponto é receber novamente uma vida que se expirou. Receber novamente uma vida que se expirou. Uma outra definição da palavra avivar no latim, extraindo ela do latim, é reacender a chama que se apagou. Então aqui, meus irmãos, vocês vão ver algo muito sério. O que foi, irmãos, que levou este povo a cair no engano desse culto profano? O que levou este povo a se perder na caminhada? Eu creio que duas palavras nós precisamos estudar aqui. Primeiro, negligência, e segundo, indiferença. A negligência e a indiferença. Vamos observar aqui. Onde nós podemos estudar esta palavra negligência de uma maneira prática? Eu sugiro os irmãos meditar rapidamente comigo em Apocalipse capítulo 2, na carta à igreja de Éfeso. A palavra Éfeso significa desejável. Então você se lembra que esta igreja, a igreja de Éfeso, foi uma igreja que recebeu um grande, um glorioso depósito espiritual. Então quando o Senhor, Ele fala a essa igreja, essa igreja recebeu duas cartas. Você se lembra? Essa igreja recebeu duas cartas. A Epístola aos Efésios e esta carta que está aqui em Apocalipse, capítulo 2. Na primeira, nós vamos estudar doutrina e prática. Eu posso dizer para vocês assim, irmãos, no que podemos pensar, imaginar acerca da doutrina no sentido mais elevado, é o que você vai encontrar nos capítulos 1, 2 e 3 da Epístola aos Efésios. Os capítulos 1, 2 e 3 da Epístola aos Efésios, nós vamos encontrar a exposição mais elevada da doutrina. O capítulo 1 vai nos mostrar o eterno e supremo propósito que Deus estabeleceu em Cristo Jesus. O capítulo 2 vai nos mostrar o método de Deus, a redenção. No capítulo 1, você vai ver que Paulo, ele parte de dentro da eternidade. Ele vai dizer assim no versículo 4, assim como nos escolheu nele. Aqui Paulo está nos levando a meditar em João capítulo 1, versículo 1. No princípio era o verbo era Deus e o verbo estava com Deus. Aqui ele fala de coinerência e coexistência. Aí ele vai dizer, no princípio era o verbo era Deus, o verbo estava com Deus. Esta coinerência e esta coexistência do verbo na Trindade foi um dos pontos mais gloriosos do estudo dos pais capadócios, como Gregório de Naziano, Gregório de Nissa, quando eles foram estudar o como da Trindade, como que a Trindade sempre coexistiu. E foi aí que nessa meditação, os pais capadócios, eles perceberam que a Trindade, eles viviam sempre um em função do outro. Cada membro da Trindade, Pai, Filho e Espírito Santo, vivia para o outro. E quando eles foram estudando isso, eles perceberam que a única forma de compreender esse como da Trindade era através de uma palavra, que vem de dois vocábulos gregos, peri, que é em torno,
e corese, dança, é como se fosse uma dança de harmonia. Aí Paulo vai dizer assim, assim como nos escolheu nele, foi nessa dança de harmonia, de afeto, de amor. Você sabe qual é a principal atividade da Trindade? Comunhão. Comunhão é a principal atividade da Trindade. Nunca tente estudar a palavra comunhão no Google. Vai lá no Google, escreve comunhão, vai fazer um estudo de comunhão no Google. Pelo amor de Deus, faça isso não. A palavra Trindade é uma das palavras mais profundas da Bíblia. A base da Trindade, a base da comunhão é a Trindade, a principal atividade da Trindade é a comunhão. A base da Trindade está aqui, comunhão, o fundamento está aí. E a mais profunda expressão da Trindade é o amor relacional. Isso, irmãos, é o que define a igreja. É isso que define a igreja. Essas duas palavras aqui precisam ser estudadas, com nossos rostos em terra, para a gente compreender, especialmente aquela oração do capítulo 17 do Evangelho de João, porque o coração do Senhor está naquela oração, aquela oração é o coração do Senhor, onde Ele clama tanto para que nós fôssemos um, e um como, assim como nós somos. Por isso que Paulo, ele abre 1 Coríntios dizendo, fiel é Deus, no qual fosse chamados a comunhão. Foi para essa comunhão que nós fomos chamados. Então, meus irmãos, não quero mudar aqui o foco da palavra, mas apenas lembre-se, quando pensamos em Efésios, é aí que nós pensamos. O sentido mais profundo, mais grandioso da doutrina está aí, capítulo 1, 2 e 3. Então, o capítulo 2, o método de Deus, a redenção. Agora, aqui se no capítulo 1, Paulo parte de dentro das profundidades da Trindade, no capítulo 2, ele vem das profundezas do nosso coração. Quando ele diz assim, que Ele nos deu vida, estando nós mortos em nossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, e diz assim, e vos deu vida juntamente com Cristo. Então, se no capítulo 1, Paulo parte de dentro da Trindade, no capítulo 2 ele vem do lado mais profundo da nossa pecaminosidade, quando nós estávamos mortos em nossos delitos, pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe da potestade do ar que atua nos filhos da desobediência, e éramos por natureza filhos da ira. É assim que começa o capítulo 2, aqui está a doutrina da redenção. A doutrina da redenção começa com a doutrina da queda. Agora no capítulo 3, Paulo vai ainda continuar sobre a luz da doutrina. E aqui nesse capítulo 3, ele vai falar sobre a unidade do corpo de Cristo. A primeira parte, ele vai falar sobre unidade, sobre serviço, sobre as suas diversidades de serviços. Nesse capítulo 3, Paulo vai tratar de algo muito glorioso. Quando Paulo abre esse capítulo, ele está de joelho, quebrantado, rendido. E aqui nesse capítulo 3 de Efésios, onde ele vai tratar sobre o mistério de Cristo, sobre o supremo e eterno propósito de Deus em Cristo, sobre o conselho da eternidade em Cristo. Nesse capítulo 3, no que diz sobre a doutrina cristã, Paulo se encontra prostrado de joelhos, diante de tamanha revelação sobre o que diz respeito à doutrina cristã. Então, meus irmãos, guarde isso, eu não posso entrar em detalhes aqui, mas quando você vai estudar o capítulo 4, 5 e 6, o que Paulo vai falar? Paulo vai falar dos ministérios espirituais, da diversidade dos serviços e ministérios. Paulo vai falar agora no capítulo 5, onde ele vai tratar sobre a igreja, o corpo de Cristo, a noiva gloriosa. Então aqui no capítulo 6 ele vai tratar da nossa batalha, da nossa guerra espiritual. Então os capítulos 1, 2 e 3, doutrina, 4, 5 e 6, prática. Que glória nós temos aqui, irmãos, que profundidade nós temos aqui.
Que carta é a igreja de Éfeso? Mas, depois de toda essa riqueza esplêndida da exposição do Evangelho de Deus, nesta carta, o que nós vamos encontrar em Apocalipse capítulo 2? O Senhor vai dizer para esta igreja: eu conheço as tuas obras, o teu labor, a tua perseverança. Eu sei que vocês não suportam os maus apóstolos, e os declaram mentirosos. Porém, irmãos, o Senhor vai dizer assim: mas tenho contra ti que abandonastes o teu primeiro amor. Era uma igreja que tinha serviço, porém não tinha devoção. Era uma igreja que tinha muito trabalho para o Senhor, mas não tinha amor para com o Senhor. É uma igreja que procurava servir a Deus nas obras, porém não nos afetos. E aqui, irmãos, é sério. Não olhe para isso de qualquer maneira. Coloque os seus olhos com muito cuidado nesta carta, porque o Senhor está dizendo: tenho, porém, contra ti. O Senhor não pode encontrar nenhuma falta em nós, porque aquilo que os seus olhos veem, seus pés julgam. E como nós podemos definir a carta à igreja de Éfeso? Negligência, deixastes o teu primeiro. A palavra primeiro aqui é o melhor do teu amor. O melhor do teu amor. Quando a palavra de Deus diz em Mateus 24, por se multiplicar a iniquidade, a palavra iniquidade ali é quebra de princípio, anomos. Por se multiplicar a iniquidade, o amor, a palavra amor ali é a palavra ágape. A designação aqui é o amor espiritual. É o amor mais profundo, é o amor que define Deus. Deus é definido pela palavra ágape. Então você consegue entender aqui, irmãos, que esse texto não está falando do mundo, está falando para a igreja. Não é iniquidade no mundo, é iniquidade no nosso meio que tem esfriado a nossa devoção, a nossa piedade, o nosso comprometimento, a nossa responsabilidade espiritual. O nosso amor para com a palavra, a nossa comunhão de oração pessoal e congregacional, é isso que está esfriando. Irmãos, eu sou sincero em dizer para vocês, como eu gostaria de estar aqui pregando uma palavra que fizesse vocês rir. Como eu gostaria de estar pregando e olhando para vocês e vendo vocês rir. Mas eu não seria honesto com Deus. Porque eu sei que eu e você estamos precisando ouvir isso. É o que Deus deseja falar para nós nessa hora. Sobre negligência. Existe muito desse bezerro de ouro encravado no nosso coração. Nós precisamos deixar que a palavra de Deus faça um trabalho de limpeza, um trabalho de purificação. Nós temos que permitir que ela adentre o nosso coração como uma espada inflamada e arranque, tire tudo aquilo que é profano, que tem roubado o lugar da glória de Deus na nossa vida. Escute isso, irmãos. E há uma outra palavra para ser estudada aqui: indiferença. A indiferença motivou esse bezerro de ouro. A indiferença. Nós temos muitas formas de poder definir indiferença. Uma das formas mais simples é a incapacidade de respondermos à nossa vocação celestial. A incapacidade de apreciar a presença de Deus, de cultivar a presença de Deus. A indiferença é um desprezo à glória de Deus, porque nós não temos o direito de sermos negligentes e de sermos indiferentes. Nós não temos esse direito. Escute, irmãos, quando você estuda a palavra indiferença, é que eu quero chamar a atenção de vocês para um ponto muito importante. Esse vai ser o último ponto da palavra. Então, abra sua Bíblia aí, em Lucas capítulo 15, eu quero falar sobre o irmão do filho pródigo. Essa é uma parábola muito conhecida.
E geralmente essa parábola se concentra muito no filho pródigo. Só que você vai descobrir que nessa casa não havia um filho perdido, havia dois. Um se perdeu fora de casa e o outro se perdeu dentro de casa. E você vai descobrir também que essa parábola Jesus não contou para dar ênfase ao filho pródigo, mas para dar ênfase ao pai. Mas também, de forma subsidiária, Jesus contou essa parábola para revelar o nosso coração na base desses dois filhos. Porque muitas vezes nós somos aquele que sai, despreza tudo o que Deus fez. Ou então nós desprezamos quem Deus é. O primeiro filho desprezou tudo que o pai fez por ele. O segundo desprezou tudo aquilo que o pai era para ele. Um filho pegou a herança do pai de forma antecipada e gastou com as meretrizes. O outro estava na casa do pai e não sabia o valor, o preço, o significado e o desfrute da sua herança. Vamos ler com cuidado isso aqui. Vocês vão ver que os próprios textos são autoexplicativos. Lucas capítulo 15, a partir do versículo 25, diz assim: Ora, o filho mais velho estivera onde? No campo. No campo. E quando voltava, ao aproximar-se de casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou o que era aquilo. E ele informou: veio teu irmão, e teu pai mandou matar o novilho cevado, porque o recuperou com vida. O versículo seguinte diz: ele indignou-se. Essa palavra aqui significa no texto, ele ficou irado. Ele ficou enfurecido, o que significa que indignou-se é muito pouco. A palavra real é enfurecido. Ele ficou transtornado e não queria entrar. Saindo, porém, o pai, aí diz assim, procurava conciliá-lo. A palavra aqui conciliá-lo significa, o pai procurava abraçá-lo. O pai procurava trazer o filho para perto dele. Você está vendo isso aqui? Você vê o contraste? Porque quando você vê a primeira parte dessa parábola, diz que o pai estava olhando, isto é, vendo o filho. O que o pai fez? Correu, abraçou e beijou. Só que os verbos no texto original, a ação está em prosseguimento. Quando fala de correr, fala de alguém correndo desesperadamente. Quando o texto original fala de abraçar, não fala abraçar, fala abraçando. O que dá a entender é que o pai abraçava seu filho, soltava, abraçava de novo, soltava, abraçava de novo, soltava. E quando fala de beijar, fala beijando. Então ele abraçava e beijava, repetidas vezes. Porque isso é que está no texto original. Que pai é esse? Nos 2 capítulos dessa parábola, Jesus quer mostrar o pai. Então o pai tenta trazer o filho para perto, mas ele não. Ele respondeu ao pai e disse: há tantos anos que te sirvo, sem jamais transgredir um dos teus mandamentos, e nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Eu acho que isso aqui já basta, né, irmãos? Você compreende o que é indiferença? Você compreende? Você compreende o que é um filho que diz assim para o pai: eu não quero fazer parte da tua alegria, mas eu quero o cabrito para a minha alegria com os meus amigos. Ele queria se alegrar com os amigos, mas não queria se alegrar com o pai. E você vai ver que o centro da atenção dele aqui nunca foi o pai, o centro da atenção dele era esse cabrito. E que ele servia o pai por recompensa e não por amor. Irmãos, eu creio que eu não vou estar indo longe demais se eu disser que o nosso coração é esse coração. Que muitas vezes nosso coração se revela assim, com a indiferença. É a indiferença que nos torna homens e mulheres inquebrantáveis, dura cerviz, distorce a nossa visão. É a nossa indiferença. O pecado da igreja de Laodiceia, indiferença. Aonde o Senhor Jesus se encontrava em Laodiceia? Fora. Fora. Escute isso, irmãos. Há tantos anos que te sirvo,
há tantos anos que eu te sirvo, nunca me deste um cabrito para que eu pudesse me alegrar com os meus amigos. Você vê isso? E a alegria do Pai? O quanto o Senhor anela encontrar essa igreja, o quanto o Senhor deseja que nós demos a Ele o melhor do nosso culto, o melhor da nossa vida. Lembra que Ele deu para esse filho, esse cabrito, quando aquele filho saiu de casa, Ele já colocou esse cabrito para ser cevado, esse cabrito foi escolhido para poder ser sacrificado, para o retorno do seu filho, para aquela grande festa. Ele deu a melhor roupa para o seu filho. Deus sempre faz para nós o melhor. Melhor. A Bíblia diz que Deus amou o mundo de tal maneira que doar. Deus doou, Deus deu o seu filho para nós. Não era tudo? Sim, era tudo. Só que Deus ainda fez mais. Quando você estuda a palavra pérgamo, o sufixo per, no grego, fala do limite. É aquilo que ultrapassa o limite, ou ele chega no limite do limite. Hiper. A palavra gamo, pérgamo, hiper casada com o mundo. Então o que é perdoar? Deus não apenas nos doou, Ele nos perdoou. É isso que Ele fez. Muito mais do que pedimos, muito mais do que pensamos. Foi tudo que Deus nos deu em Cristo Jesus. Ele nos deu o melhor. E o que nós damos para Ele? Eu creio que cada oportunidade, de cada letra, daquilo que é cantado tem que ser o nosso melhor. O nosso serviço tem que ser o nosso melhor. Os nossos afetos têm que ser o melhor. E é justamente isso que a indiferença, irmãos, tenta corromper em nós. Essa dádiva, essa entrega, essa consagração. Porque queremos viver um evangelho fácil, de substitutos. O evangelho é onde eu não preciso pagar um preço em servir. Esse evangelho barato, apostata, que não exige renúncia. Meus irmãos, o evangelho não é opcional, o evangelho é radical. É radical. Lembra da parábola da pérola de grande valor? Aquela pérola é Cristo, aquele homem ele teve que dar tudo por causa daquela pérola. Então você pode ver que a indiferença é isso, esse é o coração da indiferença. Ele queria se alegrar com seus amigos, mas ele não queria participar da alegria do Pai. A Bíblia diz que a alegria do Senhor é a nossa força. A alegria do Senhor é um revestimento para nós. E Deus procura resgatar o lugar da sua glória entre nós. A glória de Deus é o seu prazer. A glória de Deus é a sua satisfação. E é isso que Deus deseja, recuperar o lugar da sua glória entre nós. Então, meus irmãos e irmãs, se nós não entendermos isso, vamos continuar oferecendo para o inimigo um caminho de apostasia. Eu digo para vocês, vai ser no meio dessa geração apostata, que vai se curvar diante do anticristo. Sim, você quer um exemplo melhor disso? Debruce sobre o capítulo 13 do livro de Apocalipse. Você vai ver que uma das coisas que o anticristo vai ter é a adoração, o culto profano, uma igreja apostata para segui-lo. Hoje nós estamos vendo aí sinais evidentes do anticristo entre nós. Primeiro, o sistema dele já está todo montado. Segundo, o espírito dele já está aqui, só está faltando o corpo. Mas nós não estamos aqui preocupados com o anticristo. A nossa inquietação, a nossa ocupação está em Cristo e não no anticristo. Então, amados irmãos, deixe-me terminar isso aqui. Aí diz, esse indiferente aqui, o irmão do filho pródigo, ele diz, vindo porém esse teu filho, versículo 30, que desperdiçou todos os teus bens com meretrizes.
Tu mandaste para matar para ele o novilho cevado. Está vendo um artigo aqui definido, o? É porque só havia um novilho cevado. Porque se houvesse dois, esse rapaz não estava brigando. Mas só havia um novilho cevado. Era esse o problema dele, o novilho cevado. Agora veja a resposta do pai. Observe bem. Meu filho, tu estás aqui, ó. Tu estás comigo. Interessante, esse é o amor do pai, tu estás comigo, mas onde é que o filho estava mesmo? Estava no campo. Lembra quando o nosso Senhor Jesus, ele interpreta a parábola do semeador, ele vai dizer que o campo é o mundo. Aqui é uma figura. O que ocupava esse jovem era o seu campo, eram os seus amigos. Ele não tinha tempo para o pai tinha ele no coração, mas ele não tinha o pai no seu coração. O pai o tinha como prioridade, mas ele não tinha o pai como prioridade. Este é o coração desse jovem. Irmãos, eu creio que o Espírito Santo, ele está perscrutando a nossa vida. Eu creio que o Espírito Santo, nesta hora, ele está entrando nos labirintos mais obscuros que existem dentro do nosso coração. Quais têm sido as suas prioridades? Quais são as suas prioridades hoje? O que tem tomado o lugar dos seus afetos? Aonde você tem concentrado o seu tempo? Tempo fala de prioridades e de responsabilidades. Aonde você tem gastado o melhor do seu tempo? Irmãos, isso é sério, porque a resposta que você der é o que define a sua espiritualidade. Aonde você tem colocado o seu coração em primazia? Responda para você, porque a resposta é muito importante para você saber para que lado você está indo. O que tem ocupado os seus afetos? É muito importante você responder, para você saber o tamanho do bezerro de ouro que tem no seu coração. É muito sério tudo isso, irmãos. Que a palavra de Deus entre, penetre, como espada inflamada no nosso coração nesta noite. Que ela execute o trabalho que ela tem que executar. Veja, tu sempre estás comigo. E a última resposta: tudo que é meu, é teu. Tudo que é meu é teu. Irmãos, quantas pessoas hoje são cristãs e elas não conhecem a sua herança em Cristo? Por não conhecer a sua herança em Cristo, desenvolve uma espiritualidade deformada, degradante, apostata. Porque quando você conhece as riquezas que você tem em Cristo, isso te esmaga, isso te quebranta, isso te torna indigno de tanto amor. Veja, Paulo vai dizer assim, que nós, lá no capítulo 2 de Efésios, e vos vivificou, ele começa assim o versículo 1, e vos vivificou, estando vós mortos, morte aqui é morte espiritual, em delitos e pecados, andávamos segundo o curso deste mundo, éramos por natureza filhos da ira, como os demais, seguíamos o curso deste mundo. Aí ele diz assim no versículo 4, mas Deus, essa frase, mas Deus, define o evangelho completo para nós. O evangelho é, mas Deus, sendo rico em misericórdia, em não dar a nós o que merecíamos, rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou. Ele nos amou não porque Ele viu em nós alguma necessidade de ser amado. Ele não nos amou porque houvesse em nós alguma coisa que motivasse Ele a nos amar. Deus não nos amou por isso. Ele nos amou pela sua própria compulsão de amar. Foi a sua própria compulsão de amar que o moveu a nos amar. Por causa do seu grande amor com que nos amou. E como foi que Ele nos amou quando nós estávamos mortos, em delitos e pecados? Ele nos deu vida juntamente. Essa palavra juntamente, no texto grego original, significa uniu. Ele nos uniu nesse amor em Cristo. Aquilo que o Senhor Jesus orou e disse para Ele, que Ele nos amasse,
da mesma forma que Ele o amava, porque são teus, e juntamente com Cristo, nos deu vida, mas Ele não para aí, Ele vai dizer assim, e nos fez assentar nos lugares celestiais, aquilo que está lá em Colossenses 1,13, Ele nos tirou do império de trevas, e nos transportou para o reino do Filho do seu amor. O escritor aos Hebreus, ele vai abrir isso de uma maneira extraordinária, lá no capítulo 10, no versículo 19, quando ele vai dizer sobre aquele vivo e novo caminho, tendo, pois, intrepidez, ousadia. Por que intrepidez e ousadia? Nem o sumo sacerdote tinha intrepidez e ousadia quando entrava no lugar santíssimo, nem mesmo quando ele fazia sacrifício pelos seus pecados, ele tinha intrepidez e ousadia, nem mesmo quando ele fazia purificação pela sua casa para entrar no lugar santíssimo, ele tinha ousadia. A tradição judaica diz que ainda era amarrado um cordão no seu tornozelo, porque se ele caísse morto lá no Santo dos Santos, não tinha como ninguém tirá-lo, ele teria que ser arrastado. Então, por mais que ele fizesse todo o sacrifício, ele não tinha ousadia. Ele entrava debaixo de grande temor, de grande reverência. Sim, irmãos, nós entramos com grande temor, com grande reverência, mas com grande ousadia, porque o caminho do Santo dos Santos foi aberto por nós para sempre. E é isso que Paulo está dizendo em Efésios 2,6. Nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Que privilégio, irmãos. Sabe o que esse filho aqui está vivendo? Ele está vivendo pior do que o irmão dele ainda tinha vontade de comer a comida dos porcos. Pior é ele, que sentava com o pai todos os dias e não desfrutava, não tinha prazer. Ele não tinha prazer naquele banquete de contemplação. Não viva isso não, meu irmão. Peço ao Espírito Santo que constranja o seu coração a não viver isso, a não viver uma fé medíocre, um evangelho apostata. Peço ao Espírito Santo que te constranja a viver uma vida cristã rica na experiência com Cristo e na experiência de Cristo. Experiência de Cristo e a experiência com Cristo. Não viva uma pobreza espiritual nessa época, por mais que haja uma apostasia que tenha devastado muitas comunidades, não permita, porque os céus estão abertos sobre nós. Há um sumo sacerdote sentado no trono por nós, ele está lá ministrando o Pai para nós. Então nós não temos direito de aceitar a apostasia como uma condição normal. A apostasia não é uma condição normal, é anormal. Como você pode ouvir palavras como tem ouvido aqui, e tem ouvido tantas outras, e continuar na mesma condição? Peça para o Espírito Santo avivar, reacender a chama dele no seu coração. Peça para ele te constranger a uma vida de intimidade com Deus, a ponto de você anelar, tocar o Senhor na sua adoração. É o que nós estamos precisando, irmãos. Nós não podemos viver a negligência e nem a indiferença espiritual. Que o Senhor nos abençoe. Que o Senhor continue falando a todos nós. À medida que o Senhor nos permitir, nós vamos prosseguir nesta palavra. E que Ele nos ajude. Pai, nós te adoramos e te agradecemos. No nome do teu eterno Filho Jesus, nós te agradecemos, Senhor. Continue com a tua voz nos inquietando. Impressiona o nosso coração pelo peso da tua palavra dentro de nós, Senhor. Senhor, arranca de dentro de nós esse bezerro da apostasia, da negligência, da indiferença. Senhor, tira de nós tudo aquilo que tem roubado o lugar da devoção, da intimidade, da oração, do amor à palavra, da comunhão. Tira de nós, Senhor. Ajuda a tua igreja nesta hora. Ajuda o teu povo nesse tempo. Nós te pedimos em nome de Jesus. Vem falar com cada um daqueles que estão aqui. É o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Que Deus vos abençoe, meus irmãos.